Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início a um conteúdo novo, a uma unidade nova da apostila. A unidade se chama Delimitação do Tema e a Intenção do Autor. O foco dessa unidade vai ser trabalhar a diferença entre tema e assunto. Iniciamos a reflexão com a pergunta que aparece lá no início da apostila, na página 94. O que leva um escritor, profissional ou não, a produzir um texto, seja ele narrativo ou dissertativo? Todo texto possui uma intenção, todo texto possui um objetivo. E esse objetivo da escrita relaciona-se muito à função social que aquela escrita vai desempenhar. Então, o autor pode escrever uma narrativa, um romance, um texto literário, uma poesia, com o sentido de entreter as pessoas, de provocar humor, de provocar reflexão, de falar sobre a própria vida. Uma carta do leitor serve para opinar a respeito de uma matéria que foi escrita, uma notícia, relatar fatos, né? Uma dissertação, expor a sua opinião, o seu ponto de vista, os seus posicionamentos, os seus argumentos em relação a um determinado fato, em relação a um determinado assunto. Portanto, são várias as intenções, os propósitos comunicativos, mas é importante ter bem claro que cada gênero textual tem um propósito comunicativo, cada gênero textual tem um objetivo. Ao produzir uma dissertação, então no nono ano, o foco é a dissertação. Tanto a dissertação expositiva, aquela que nós apresentamos várias informações, mas não defendemos um ponto de vista, quanto a dissertação argumentativa, que a gente defende um ponto de vista, né? Então a intenção é expor informações, conceitos, ideias e defender opiniões. Por outro lado, ao produzir um texto narrativo, um romance, uma história, os motivos podem ser vários. Vamos nos deter em dois. O escritor inventou, vivenciou, leu ou ouviu uma história e considera que vale a pena narrá-la por escrito. Então, muitos escritores, eles se baseiam em fatos, acontecimentos do dia a dia. Então, ele vê uma história que aconteceu com um familiar, que aconteceu com um amigo, ou até mesmo com um desconhecido, e a partir daquilo, cria um romance, cria uma história. Ou também deseja que o leitor reflita sobre algum aspecto da realidade. Pode ser filosófico, o que é ético, o que é moral, o que é certo, político, social, econômico, e narra uma história que conduz a isso. No primeiro caso, quando ele parte de algo concreto, a gente tem o assunto. No segundo, quando ele parte de algo mais abstrato, ele partiu de um tema. Então agora presta muita atenção que nós vamos diferenciar o que é o assunto e o que é o tema. Assunto é o próprio acontecimento narrado, é aquilo que há de concreto. O tema é o conjunto de ideias, de informações é que o texto faz parte. A partir desses exemplos, ficará a partir dos exemplos, agora vocês conseguirão perceber a diferença do assunto e do tema. Então, eu peguei uma notícia. Diz assim, ó: jogadores doam camisas para arrecadar fundos e ajudar hospitais contra coronavírus. Uma campanha lançada neste domingo, dia 29, vai reunir camisas doadas por jogadores do mundo todo para a venda. O valor arrecadado será destinado à compra de materiais médicos para hospitais de várias regiões do Brasil. A iniciativa, idealizada por Dani Moraes, zagueiro do Santa Cruz, tem como garotos propaganda o goleiro Alisson do Liverpool e ex-jogador Denilson. O assunto é o concreto, o que aconteceu, o que foi narrado. O que foi narrado? A doação de camisas pelos jogadores. Então, isso é o concreto, é o assunto. Lembra, assunto é o concreto, é o fato, o que aconteceu, o que está sendo narrado. E esse assunto, ele se relaciona a um tema. Esse fato de doar camisas pelos jogadores tem como pano de fundo qual conjunto de ideias, qual tema? A pandemia causada pelo coronavírus. Então, esse assunto, que é o concreto,
que é o fato, está dentro de qual tema da pandemia? Outro exemplo. TV japonesa diz que as Olimpíadas terão início no dia 23 de julho de 2021. Principal emissora de TV do Japão, NWK, diz que Jogos de 21 terão início na mesma época que estavam previstos em 2020. O Comitê Olímpico Internacional ainda não oficializou a nova data. Qual é o assunto concreto? O que foi narrado? Que a TV japonesa anunciou a data das Olimpíadas. Isso é o concreto, é o assunto. Qual é o tema que perpassa o conjunto de ideias a respeito dos quais nós podemos inserir este assunto? O tema é Olimpíadas. Qual que é o concreto, o assunto? TV japonesa anunciou a data das Olimpíadas. Então, o assunto é o concreto, é o específico. O tema é o conjunto de ideias no qual nós podemos alocar, colocar esse assunto. Vocês realizarão na apostila de vocês, na própria apostila, nas páginas 95, 96 e 97, esse exercício que lá está como atividade oral. Então, preste atenção. Observe as imagens e leia as legendas que apresentam o assunto tratado. Em seguida, anote o tema de cada imagem ou grupo de imagens e expõe em voz alta, caso chamado para o seu professor. Então, você vai anotar. Olha, está relembrando aqui. O que é o assunto? É o que a imagem revela, é o concreto, é o particular. E o tema é a ideia, o conjunto de ideias que a imagem transmite, é o abstrato. Presta bastante atenção. Olha só essa primeira imagem, né? Então, nós temos qual é o assunto? O assunto é o que foi dado. Já está colocado aqui, ó. Criança chora nos braços da mãe enquanto espera atendimento em centro de acolhimento para refugiados na Croácia. Já foi dado o assunto. A respeito de qual tema nós podemos colocar esse assunto, essa imagem? A respeito do quê? Dos processos migratórios e migratórios, a questão dos refugiados ao longo da história da humanidade. Então, esse é o tema. O assunto que a criança chora nos braços da mãe enquanto espera atendimento. A segunda e a terceira imagem vão ter o mesmo tema. Muda o assunto. Ó, sudaneses refugiados em Uganda. Esse é o assunto, o concreto. Também está em qual tema? O tema dos refugiados, dos processos de migração e migração populacional na história da humanidade. A imagem aqui é próxima. Alguns dos milhões de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Esse é o assunto, o específicos. Novamente, nós podemos inserir em qual tema? A questão dos refugiados, processos migratórios e migratórios na história da humanidade. Esse é o primeiro. São 6 que tem na apostila. Então, vocês farão 6. Mais uma vez, para ficar bem claro. O assunto já está dado no rodapé da imagem. Você vai olhar e refletir sobre qual tema o conjunto de imagens relaciona-se a qual tema. É isso que vocês farão. Primeiro eu fiz junto com vocês. Agora, os demais, vocês farão sozinhos. Além dessa atividade, tá? Da apostila, que essa atividade ela está na página 95, 96 e 97, para a aula de hoje, vocês farão também a atividade complementar, que está lá nas páginas 99 e 100. Então, essa atividade parte de um texto, que eu vou lê-lo para vocês, e depois pede um pequeno texto. Então, eu vou primeiro ler, né, o texto de apoio e depois eu vou explicar as propostas que vocês farão. Um novo tempo. O que é o tempo? Se alguém me perguntar, eu sei.
Se o que quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Citação de Santo Agostinho. O atual estilo de vida que levamos, principalmente nas grandes cidades, repleto de compromissos e atividades, nos transforma em escravos do tempo. Sobra pouco tempo para alguma das coisas que mais apreciamos, como ficarmos com as pessoas que amamos ou fazermos o que realmente gostamos. Sem dúvida, ansiamos por mais tempo. Tentamos nos libertar da opressão dos relógios, aprendendo a otimizar as nossas atividades e a priorizar o que realmente importa para nós. Afinal de contas, sabemos realmente o que seja o tempo? Analisando do ponto de vista humano, a noção de tempo varia de indivíduo para indivíduo. Dependendo da idade ou do momento da vida, sentimos sua passagem de maneira diferente. Nos primeiros anos da infância, temos a sensação de que ele passa muito devagar, quase como se fosse imóvel. Algumas crianças reclamam que demora muito para chegar ao aniversário, ou que os minutos durante os quais são colocados de castigo parecem uma eternidade. Conforme passamos pela adolescência e chegamos à fase adulta, aumentam nossos compromissos e a sensação é que o tempo começa a passar mais depressa. Para algumas pessoas, principalmente as solitárias, ao atingir a velhice, o tempo também passa lentamente. Então, este texto ele faz nos refletir o modo como experienciamos o tempo. O modo como vivenciamos o tempo é diferente para pessoa a pessoa, é diferente de cada época da nossa vida. Embora nós tenhamos um tempo cronológico, aquele que é medido pelo calendário, aquele que é medido pelo relógio, existe também um tempo que é psicológico, um tempo sem subjetivo. Então, para muitas pessoas, por exemplo, fazer por exemplo, ver ela 4 horas jogando videogame, mas gosta tanto de jogar videogame que parece que a pessoa ficou sentado ali apenas 15 minutos, porque o tempo estava tão intertido naquela atividade, gostava tanto que nem viu o tempo passar. Por outro lado, estamos à véspera de uma viagem que nós planejamos há muito tempo e parece que a noite não passa. De tão ansioso que a gente fica, parece que o tempo não sai do lugar. Então, dependendo das circunstâncias da nossa vida, embora no relógio e no calendário o tempo passe igual para todo mundo, subjetivamente, sentimentalmente, nós enxergamos o tempo de maneiras o quê? De forma diferente. Isso é comum, isso acontece com todas as pessoas. Atenção à proposta, tá? Então, reflita sobre o que você leu, principalmente sobre o trecho destacado. Em seguida, escolha um dos itens a seguir e escreva um pequeno texto. São duas propostas. Você vai escolher uma delas, ou a proposta número 1 ou a proposta número 2, onde você irá escrever em seu caderno. Então, você irá escrever no seu caderno. Tranquilo? Vou explicar a primeira e depois eu vou explicar a segunda. A primeira. Você vai escrever um pequeno texto relatando uma experiência pessoal em que a passagem do tempo lhe pareceu diferente, mais rápida ou mais lenta daquela marcada pelos relógios. Então você pode contar, por exemplo, uma vez que você fez uma viagem, sei lá, para a praia, para um lugar que você gostaria muito de ir, e na semana que antecedeu a viagem, você ficava ansioso pela viagem, parecia que o tempo não passava. Então você olhava no relógio e era 1 hora. Você fazia um monte de coisa, voltava, olhava o relógio, era 1h15 ainda. E daí você foi para essa viagem e que lá nessa viagem passaram-se 7 dias em um piscar de olhos. Então você pode fazer isso, relatar uma pequena situação, uma experiência pessoal, onde a passagem do tempo para você pareceu diferente. Ou que uma circunstância demorou muito para passar, ou que uma circunstância ela passou rapidamente. E agora a segunda proposta. Você vai expor as suas ideias a respeito da passagem do tempo. O tempo lhe parece diferente? Mais rápido ou mais lento do que era antes? Se sim, por quê? Se não, o que comprova isso? Essa proposta relaciona ao contexto atual que nós estamos vivendo. Então, essa situação que estamos em nossas casas, nessa situação do coronavírus, da pandemia. Para você, o tempo está passando de maneira diferente?
Está passando mais rápido ou está passando mais lento? E por quê? Por que que você acredita que nesse momento você tem essa impressão de que o tempo esteja mais rápido? Ou por que que você tem essa impressão que o tempo esteja mais devagar? Então, você vai escrever um texto de caráter opinativo a esse respeito. Então, ou você escolhe a primeira proposta, ou você escolhe a segunda proposta. Lembrando que é um pequeno texto, é um texto curto, é um texto pequeno. Então, umas 10, 15 linhas é suficiente para você fazer. Tranquilo? Antes de encerrar a aula de hoje, eu peço que vocês, para quem ainda não sabe usar o Word, que é aquele programa de edição de texto, dê uma pesquisadinha na internet, assista alguns tutoriais sobre como usar o Word, porque a partir da próxima aula eu vou pedir para que vocês produzam um texto, que vocês digitem no Word e me mandem por e-mail. Então, quem não tem e-mail também, aproveite, façam um e-mail bem legal, aprendam a mexer no Word, tá? Porque é assim que eu vou receber os textos de vocês. Este ainda não. Este você vai deixar no seu caderno, tranquilo? O próximo texto que vocês farão, da próxima aula, aí sim. Aí vocês vão digitar no Word, salvar e me mandar por e-mail. Não é tirar foto, é mandar o arquivo por e-mail. Por quê? Porque assim eu consigo corrigir. Tranquilo? Mas não é esse de agora. Será ainda da próxima aula. Só estou adiantando. Para quem ainda não sabe usar o Word, já vai treinando. Quem ainda não tem e-mail, faça um e-mail, que será muito necessário nesse período. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa semana. Qualquer coisa me procure. Até mais. Tchau.